Portugal não tem emprego. É isso que eu ando escutando e muita gente me perguntando. Mas será? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, esse é o canal Inspira-te. E o vídeo de hoje é uma sugestão de vídeo que eu recebi lá no Instagram. Eu abri um box de perguntas e tiveram muitas perguntas sobre mercado de trabalho em Portugal, sobre não ter trabalho em Portugal e por aí vai. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro sobre desemprego. Portugal, os últimos dados obtidos, teve uma taxa de 6,5% de desemprego no país. Nessa mesma análise, a França teve 8% e nossos vizinhos espanhóis 14,5%. Então vocês podem ver que Portugal não está tão ruim assim. Mas vamos entender um pouquinho sobre os empregos aqui em Portugal. Primeiro, tem os trabalhos assim mais simples, digamos assim, que é os que ganham menos, que ganham um salário mínimo um pouco a mais que o salário mínimo. Restauração, né? Restaurantes, cafés, lojas, atendentes de lojas, repositores, pessoal que trabalha no supermercado, né? Pingo Doce, Continente, enfim. Pessoal que trabalha nas limpezas. Então, essas pessoas, os contratos de trabalho são um pouquinho mais que o salário mínimo ali. O salário mínimo um pouquinho mais, porque tem os abonos, enfim, depende muito de cada uma das empresas. A maioria desses trabalhos é feito por imigrantes ou por portugueses que não têm um diploma, né? Ou por portugueses que têm um diploma e não conseguem trabalhar na sua área. Então, esses trabalhos são os mais comuns e os que têm muito. Principalmente agora na época que vai começar o verão começa ali, né? A alta temporada começa junho, finalzinho de junho, metade de junho. Porém, as contratações para esses tipos de trabalho, principalmente restauração e lojas, começa em abril, maio. Então, é quando bomba de número de empregos. Aí tem os trabalhos intermediários, que é o pessoal que já tem diploma ou que tem algum tipo de conhecimento que é muito demandado, como obras. O pessoal que trabalha em call center, eles ganham bem mais que o salário mínimo. Normalmente, o salário de call center é 250, 280 euros. O pessoal que trabalha nos bancos, no atendimento ao cliente diretamente, o salário não é imenso, como a maioria das pessoas pensam, né? Eu até tenho algumas amigas portuguesas que trabalham em bancos e a média de salário delas é 950 mil euros, então não é uma grande diferença como no Brasil a gente tem. E depois tem os trabalhos tops, digamos assim. TI, né? TI paga muito, muito, muito bem, né? Lógico, desenvolvedor sênior ganha muito bem, desenvolvedor júnior vai ganhar 1.100, 1.200 euros, desenvolvedor sênior ganha muito mais. O pessoal que trabalha em áreas correlatas à TI, como gerente de projetos, gestores, infraestrutura, enfim, também ganham bem. E depois tem os cargos com altos salários e com especialidades muito fortes, né, com diplomas bem reconhecidos, e essa não é a grande maioria. Eu vejo então os empregos aqui em Portugal desta forma. O que acontece? Eu acho que 60% dos empregos estão na primeira faixa, que ganha salário mínimo um pouco mais que o mínimo. E depois tem a faixa do meio, que daí sim também tem uma grande parcela, e aquela última é o pessoal lá de cima, né? Mas o que me falam é exatamente isso, como viver em Portugal com salário mínimo. Eu não acredito que se viva com salário mínimo em Portugal. Eu já falei sobre isso antes. Uma coisa é um casal, né, duas pessoas recebendo salário mínimo, aí vai que uns 1.200 e poucos, 1.300, 1.400, porque tem um abono aqui, alguma ajuda de custo ali. Aí sim eu acredito que, ok, agora viver com salário mínimo aqui eu acho bem complicado. Não é que não tenha, né? Eu acho um pouco complicado. Mas viver no interior, talvez, numa cidade em que tu pague o arrendamento barato, porque o que vai influenciar no teu custo de vida aqui, né, e no quanto tu vai gastar do teu salário é o arrendamento. Os últimos meses eu tenho visto que os brasileiros que estão aqui têm trabalhando muito com serviços, né, prestação de serviços como Uber, ou Uber Eats, ou Rapt, eu não sei o nome dos outros aplicativos, mas aplicativos de entrega de comida ou aplicativos de compartilhamento de carros, né? Então eu vejo que tem muita gente trabalhando com isso. Outra área que eu vejo é turismo, então tem muitas e muitas empresas de turismo, como transfers, como guia turístico, pessoas que montam pacotes de turismo, então ali também tem um nicho muito forte e que eu vejo que tem muito brasileiro explorando esse nicho assim e criando coisas bem legais para fazer. Mas uma coisa tem que ficar bem clara, né, pessoal? Quem quer trabalhar, consegue trabalho.
O trabalho não vai bater na porta, não vai ali tocar a campainha e chegar, oi, quer trabalhar comigo, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que ir deixar milhões de currículos e fazer contato com as pessoas e não demorar 2, 3, 4 dias para procurar, para mandar um currículo de uma vaga, né? Ou para procurar alguém que foi indicado. Tem que ser na hora. Tem trabalho, sim. Eu não vejo essa coisa de, ai, não tem trabalho, acabou o trabalho em Portugal. Pelo contrário, se fosse isso, eu acredito que Portugal não estaria abrindo as portas como está para os estrangeiros. E não é só brasileiro, as pessoas acham que é só brasileiro que está vindo para cá, mas não é. Tem muitos europeus vindo para cá trabalhar. A maioria dos europeus que eu conheço trabalha nos call centers, né, atendendo Netflix, atendendo a nós, atendendo, enfim, várias empresas nos call centers, né? E eu vejo que tem muito trabalho. Se tu for no shopping, tu vai achar no mínimo umas 4, 5 lojas que tem ali, estamos recrutando. Se tu passar no centro, sempre vai ter uma plaquinha num restaurante ou numa lojinha dizendo estamos recrutando. Então tem. Acontece que muita gente não tem autorização de residência. As pessoas que eu conheço que não estão trabalhando são pessoas que não fizeram ainda autorização de residência porque entraram como turistas e ainda estão procurando um contrato ou recibos verdes para poder se legalizar, né, fazer todos os documentos e fazer a autorização de residência. Aí, sinceramente, não, em lugar nenhum do mundo é fácil arrumar trabalho se tu não está com teus documentos e tua autorização de residência, autorização de trabalho, né? Não é Portugal, é isso no mundo inteiro. Não é fácil conseguir emprego, conseguir um trabalho quando a gente não tem uma autorização de residência. O pessoal que tem autorização de residência, eu não conheço ninguém que está sem trabalhar, ninguém mesmo. Seja trabalhando num restaurante, numa loja ou até numa grande empresa multinacional. Tem pessoas que eu conheço que resolveram fazer Uber, tem outras que estão trabalhando no Uber Eats, então todo mundo está se virando, todo mundo está trabalhando de alguma forma, né? Então pensem sobre isso. Quem vem com visto, eu sei que consegue trabalho. Pode não conseguir em 1 ou 2 meses, mas vai conseguir sim. Pessoal que está arriscando e daí fazer manifestação de interesse, bom, não tem milagre, né, gente? Isso aí é complicado, eu já falei várias vezes sobre o risco de vir dessa forma. Se quem vem com tudo direitinho é difícil, quem está vindo e arriscando entrar como turista para fazer a manifestação de interesse, então é muito, muito mais difícil. E começa pelo trabalho. Ah, Jorge, mas eu quero trabalhar na minha área, eu não quero trabalhar em restauração ou como recepcionista, eu quero trabalhar na minha área, eu sou formada, enfim, né? Eu recebo muito disso. Como encontrar um trabalho na sua área? Primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu estou com as mesmas qualificações que um nacional, ou seja, que um português ou que um europeu. Eu tenho uma licenciatura, eu tenho um mestrado, eu falo inglês e provavelmente mais uma terceira língua, porque essa é a realidade, pessoal. Os portugueses e os europeus no geral, eles fazem a licenciatura e o mestrado juntos, eles terminam ali lá para os seus 22, 23 anos, né, o período universitário. Eles já têm o inglês, normalmente é o inglês e o francês, que eles têm também. Então, como tu queres concorrer com um nacional se tu não tens as qualificações que o nacional tem? Então, primeira coisa, quer um trabalho na tua área, tu tem que ter as mesmas qualificações, ou melhor. Lógico, tem algumas áreas que isso nem conta, que são as áreas ligadas à TI. Isso aí não conta mesmo, eu conheço muita gente que trabalha com TI e todas elas, a maioria veio do Brasil já com um contrato para cá, algumas, as empresas mesmo já fizeram o recrutamento lá no Brasil, outras chegaram aqui e em menos de um mês já estavam trabalhando. Mas essa não é a regra. Quando tu queres entrar no mercado de trabalho, na tua área de atuação do Brasil aqui, tu tem que pensar nas tuas qualificações, né? Se tu tens as mesmas qualificações que um nacional. Se sim, tem todos, tem mestrado, tem inglês, tem francês, enfim. Tem um currículo bala, é LinkedIn. O que funciona aqui é LinkedIn. Eles postam muitas vagas no LinkedIn, eles recrutam via LinkedIn, eles fazem entrevistas via LinkedIn. Então, arruma o teu LinkedIn, deixa bonito, coloca tudo que tu já fizeste, se tiver recomendações de ex-chefes, melhor ainda, né? Mas eles recrutam muito pelo LinkedIn. Depois tem alguns outros sites em que tem vagas, muitos sites são específicos para cada área, engenharia,
TI, advocacia, então são coisas mais restritas. E lembrando, né, que tem algumas áreas em que tu precisas fazer a equivalência do teu diploma aqui em Portugal e normalmente tu vai ter que fazer um ano de mestrado. Tem outras áreas em que tu, além de fazer isso, tu precisa estar qualificado com regras específicas de Portugal ou da Europa. Então, quem quer trabalhar na sua área tem que pesquisar muito, entrar em contato com os órgãos, por exemplo, arquitetura, procura o Conselho de Arquitetura daqui, medicina, mesma coisa. Então, essas áreas, vocês precisam achar as áreas correlatas aqui em Portugal, né, os órgãos que são responsáveis por elas, entrar em contato, ver como equiparar o diploma e a formação para depois poder atuar. Pensem sobre isso, estudem sobre isso e façam um currículo bom no LinkedIn, procurem vagas e conversem com quem puder da área, façam parte de grupos das áreas aqui de Portugal, porque tem muita vaga sempre nesses grupos. Eu faço parte do grupo de TI aqui de Portugal e sempre tem vagas e muita gente postando dicas também, e tem dos outros grupos também. Então é isso, minha gente. A maior pergunta é: tem trabalho em Portugal? Tem bastante. Agora, tem para quem quer trabalhar, para quem corre atrás. Ficar esperando tocar na porta ali o trabalho é difícil, certo? Então, ó, beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.